É a manhã do dia 14 de novembro de 2010. Três caminhonetes contendo 12 membros de um dos cartéis mais brutais do norte do México chegam ao rancho San José, em Tamaulipas. E eles chegam atirando para cima, no que já era a tática padrão deles de choque e pavor para amedrontar seus inimigos. O inimigo dessa vez era um senhor de 77 anos de idade. E eles descobririam tarde demais que não era o senhor que deveria estar com medo. Essa é a história do senhor que peitou o cartel sozinho, Don Alejo Garza Tames. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, and I won't back down. Alejo Garza Tames nasceu em 1933 em Allende, que fica na parte norte das regiões do semiárido mexicano. E foi nas florestas das colinas de Nuevo León que seu pai criou um pequeno negócio de madeireiro. Alejo cresceu ajudando os negócios da família, fornecendo lenha para Allende. Em sua vida adulta, Dona Alejo continuou trabalhando duro nos negócios da família e conseguiu expandir ele até a cidade vizinha de Montemorelos. Quando métodos de refrigeração foram ficando mais populares e baratos, muitos produtores de frutas locais começaram a sofrer com a competição acirrada internacional. E Dona Alejo ajudou esses empresários, ajudando eles a transformar seus pomares de laranjas em granjas, para que o povo de Allende continuasse empregado e a economia local fosse protegida. Rapidamente, Dona Alejo se tornava um pilar da comunidade e se consagrava como um cidadão de bem, um homem de família e um trabalhador. Segundo muitos da região, uma promessa de Dona Alejo valia tanto quanto um contrato. Uma das coisas que Dona Alejo sempre gostou desde criança foi a caça. Naturalmente, ele ficou muito interessado em rifles de caça e era um atirador muito bem treinado e conhecido na região. Dona Alejo criou e bancou, durante bastante tempo, o Clube de Tiro e Pesca e Caça de Allende. E ele colecionava rifles, que usava para caçar patos e cervos nos bosques do norte do México. Ele passaria a viver em seu rancho, próximo ao Lago Vicente Guerreiro, no município de Tamaulipas, onde empregava vários funcionários para cuidar das cabeças de gado dele. E tudo corria bem, até o dia 13 de novembro de 2010, quando Don Alejo foi abordado pelo cartel dos Los Zetas, que vieram convencer ele a fazer uma doação do rancho inteiro para o cartel e, em troca, eles não iriam matar todo mundo. Para entender a seriedade e o perigo que Don Alejo passava, é preciso primeiro entender quem eram os Los Zetas em 2010. O cartel dos Los Zetas era inicialmente um braço armado de Osiel Cárdenas Guillén, que em 1997 tinha virado o capo do cartel do Golfo. E como ele era uma ameaça para o equilíbrio de poder dos outros cartéis, muita gente de dentro e fora do cartel do Golfo queria que ele morresse. Então, ele entrou em contato com um tal Arturo Guzmán de Sena, que contratou 30 desertores para as Forças Especiais Mexicanas de combate aos cartéis. Cárdenas começou a usar os Zetas para aumentar sua influência sobre o norte do México contra o cartel de Sinaloa e o de Juárez. O que aconteceu foi que, para competir com os cartéis maiores, eles usavam as táticas de choque e pavor. O princípio fundador e ethos dessa organização era que, se você for brutal e cruel o suficiente, você pode derrotar seu inimigo sem precisar lutar. E foi assim que os Zetas cresceram sua influência no norte do México. Eles praticavam sequestros, assassinatos e venda de armas. Mas eles eram famosos mesmo por serem tão brutais com seus inimigos que todos os outros cartéis tiveram que ficar mais brutais para acompanhar o ritmo dos Zetas e impedir que eles saíssem na frente na guerra psicológica. Eles usavam táticas ultra brutais e sádicas como a castração, esfolamento e até mesmo canibalismo
não só para punir e assustar rivais, como também para manter as tropas leais. Existem relatos que membros eram forçados a comer o coração cru dos traidores para assumir os postos deles. E tudo isso era então gravado e reportado pelo México para causar pânico não só na população, mas principalmente como uma propaganda de medo contra os outros cartéis. Eu não vou colocar aqui todas as atrocidades desse pessoal porque realmente é demais até pra mim. Fato é, se você consegue pensar num crime, os Zetas provavelmente fizeram uma versão pior dele. Um dos cabeças, o Heriberto Lascano, tinha a fama de deixar seus prisioneiros relaxados para que, quando eles fossem mortos, a adrenalina não estragasse a carne. Porque Lascano tinha um gosto muito específico. Ele comia bunda de homem. No sentido literal, ele comia bunda mesmo, como refeição. E isso é só o que eu posso falar dele sem estragar seu apetite ou deixar você triste, porque ele também é um pioneiro em vários métodos de tortura. Chegando em 2010, os Zetas ficaram muito poderosos na região de Nuevo León e Tamaulipas. E, com a extradição de Cárdenas, houve uma crise de sucessão no cartel do Golfo, e levou os Zetas a formarem seu próprio cartel independente. E sendo um cartel independente, eles precisavam desesperadamente de poder e controle, e eles não poderiam parecer fracos nesse período caótico da Guerra dos Cartéis. E agora, sabendo de tudo isso, você vai ficar mais surpreso ainda quando souber que, quando os Zetas falaram que queriam o rancho de Don Alejo e que ele tinha 24 horas para sair, ele respondeu com: "Eu vou estar aqui esperando quando vocês voltarem." Os capangas foram embora e Don Alejo rapidamente começou a trabalhar em suas estratégias de defesa. Ele dispensou seus funcionários até o começo da semana e barrou as janelas. Na manhã do dia 14 de novembro de 2010, 3 caminhonetes, contendo 12 membros dos Zetas, chegaram no rancho San José, em Tamaulipas. E chegaram pedindo para Don Alejo se render, esperando que os números fossem intimidar Don Alejo. Don Alejo xingou o pessoal do cartel e, provavelmente confusos, eles tentaram novamente intimidar Don Alejo com tiros disparados acima da casa dele. Esperando a rendição do senhor de 77 anos, eles ficaram completamente confusos e em choque quando de dentro da casa vieram 2 disparos e 2 membros dos Zetas caíram mortos no chão seco do rancho. Um silêncio constrangedor se assentou por alguns segundos, enquanto membros do cartel perceberam que provavelmente a organização mais perigosa e brutal do norte do México era desafiada por um senhor numa casa. Imediatamente, todos os capangas abriram fogo contra a janela de onde os tiros vieram. Quando a tsunami de chumbo parou de açoitar a humilde parede da casa e a fumaça abaixou, mais 2 Zetas estavam no chão, porque Don Alejo teria pego eles com seu rifle de caça de uma outra janela. Ele teria organizado rifles e carregadores em todas as janelas para se defender de todos os lados e mudar de posição rapidamente para evitar o fogo. A paciência dos Zetas acabou, e 2 homens avançando enquanto recebiam cobertura de seus colegas chegaram na porta da casa. Ao abri-la, os 2 homens encontraram um Don Alejo preparado, esperando eles com uma escopeta calibre 12. E o cartel perdeu mais 2 homens. Percebendo que estavam começando a perder, os homens do cartel começaram a fuzilar a casa indiscriminadamente, enquanto jogavam granadas lá dentro. Mas, após a barulheira que estavam fazendo ter ficado ainda mais séria, existia uma chance grande do exército mexicano estar chegando. Afinal, eles estavam a pouco mais de 15 quilômetros de uma cidade grande. Então, eles foram forçados a abandonar o cerco e foram embora de mãos abanando. Pouco tempo depois, o exército mexicano chegou no rancho San José naquela manhã de domingo. Eles vasculharam a propriedade e, ao encontrar 4 mortos e 2 inconscientes, eles esperavam encontrar um grupo de rancheiros que defenderam aquela casa. A procura deles terminou
quando eles chegaram ao banheiro. O corpo do senhor de 77 anos de idade ainda estava com o rifle apontado para a porta do banheiro. Durante o cerco, Dona Alejo teria sustentado vários tiros e fragmentos de granadas, e eventualmente ele se barrancou no banheiro e estava esperando para fazer sua última defesa. Mas Dona Alejo sucumbiu aos ferimentos pouco antes da chegada do exército. Os Zetas jamais tentariam pegar o Rancho San José novamente. A história incrível desse confronto foi acobertada por uma semana pela mídia com o medo de retaliação do cartel, até que a rede Millennium transmitiu a história para todo o México desse senhor que peitou o cartel e obteve a vitória a custo da própria vida. Um quadrinho ficou super popular na Suíça contando a história de Dona Alejo. Dona Alejo virou um símbolo nacional de resistência ao crime organizado e um herói nas mídias sociais mexicanas. E vive hoje como um exemplo supremo daquela famosa frase: tenta a sorte. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, and I won't back down.